A crise entre Brasil e Venezuela ganhou mais um capítulo. Depois do Brasil vetar a entrada da Venezuela no BRICS, hoje o ditador Nicolás Maduro reagiu chamando de volta o embaixador venezuelano em Brasília. El conflicto entre Venezuela y Brasil por el veto ante los BRICS se sigue recrudeciendo y desatando la furia del gobierno de Nicolás Maduro. Há mais de uma década que Lula e seu partido ajudaram a criar um corvo chamado chavismo, que transformou a Venezuela numa ditadura brutal. Y Brasil no pudo sostener racionalmente ese veto es irracional, ese veto es de odio, ese veto es de envidia, ese veto niega la esencia de los BRICS. Após o episódio da suposta queda de Lula no banheiro, que gerou especulações de que isso foi apenas uma desculpa para não participar do encontro dos BRICS, onde Lula vetou a entrada da Venezuela no bloco, surgiu uma crise entre Lula e Nicolás Maduro. O ditador venezuelano fez uma declaração ameaçadora e intimidadora ao Brasil, afirmando que ninguém impediria a Venezuela de entrar no BRICS e que aqueles que tentaram ao longo da história acabaram na lata de lixo. Maduro ainda exigiu que o presidente da República Federativa do Brasil se posicionasse sobre o veto, e é sobre isso que vamos falar. O líder venezuelano Nicolás Maduro, de forma intimidadora e ameaçadora, reagiu ao veto do Brasil na última cúpula dos BRICS realizada em Kazan, na Rússia. Não existe força nessa terra que cale a voz da rebeldia e da justiça da Venezuela. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Ninguém vetará ou calará a Venezuela, e quem tentar vai secar, declarou Maduro em um programa de televisão estatal. Ele não mencionou diretamente o Brasil, mas para um bom entendedor, meia palavra basta. Maduro ainda acrescentou: aqueles que no passado tentaram calar a voz da Venezuela secaram, desapareceram do mapa da história, caíram na lata de lixo da história. A Venezuela queria se tornar membro ativo do bloco, mas o veto do Brasil impediu isso. O governo venezuelano de Nicolás Maduro afirmou que tem o apoio de vários governos, incluindo potências do próprio bloco, como China e Rússia. No entanto, sem o apoio do Brasil, a Venezuela não entra no BRICS, pois é necessário o apoio unânime de todos os membros originais do bloco: China, Rússia, Índia, África do Sul e Brasil. O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela informou que o país contava com o apoio dos países participantes da cúpula para consolidar sua entrada como membro do bloco. No entanto, o Brasil impediu o avanço do processo, classificando o veto como um gesto hostil. O veto foi motivado por uma quebra de confiança, disse Celso Amorim, ex-chanceler e assessor especial para assuntos internacionais do presidente da República, ao jornal O Globo. Amorim explicou que a decisão da diplomacia brasileira na última cúpula dos BRICS foi motivada por uma falta de confiança. Segundo ele, Nicolás Maduro havia prometido a Lula a divulgação completa das atas da eleição que o reelegeu, o que não ocorreu até agora, contrariando a legislação venezuelana. Maduro, por sua vez, afirmou que durante a reunião em Kazan, encontrou-se com quase 30 governos, incluindo aliados como Rússia, China, Irã, Cuba e Nicarágua, que expressaram admiração e parabenizaram pelo grande triunfo eleitoral de 28 de julho. Maduro ainda quer que o presidente do Brasil se pronuncie a respeito do veto brasileiro. O líder venezuelano fez um apelo ao presidente brasileiro nesta última segunda-feira, pedindo que ele se manifeste sobre o veto do Brasil que bloqueou a adesão da Venezuela ao grupo dos BRICS. Maduro afirmou em seu programa semanal na TV pública: prefiro esperar que Lula se posicione, esteja bem informado sobre os fatos e, em seu tempo, diga o que deve dizer. Embora tenha evitado atribuir a decisão diretamente ao presidente do Brasil, Maduro apontou o papel da chancelaria brasileira. A chancelaria tem sido um poder dentro do poder no Brasil há muitos anos, sempre conspirou contra a Venezuela. É uma chancelaria historicamente próxima do Departamento de Estado americano desde o golpe contra João Goulart, declarou Maduro. O atual presidente do Brasil distanciou-se do presidente venezuelano após a reeleição polêmica na Venezuela em julho, que a oposição do país denunciou como fraudulenta. No último sábado, o procurador-geral venezuelano, Tarek Saab, levantou dúvidas sobre o acidente doméstico que afastou Lula da reunião do bloco, chamando-o de álibi. Maduro, por sua vez, evitou comentar, dizendo que esse tema cabia aos médicos e ao presidente Lula. Maduro acrescentou ainda que a Venezuela deve confiar em seus próprios esforços para ingressar no BRICS sem depender do apoio de terceiros, incluindo o Brasil. Recentemente, a crise diplomática entre Brasil e Venezuela se intensificou ainda mais com uma postagem da Polícia Nacional Bolivariana da Venezuela nas redes sociais. A publicação mostrava a silhueta de um homem com barba e cabelos grisalhos ao lado da bandeira brasileira, acompanhada da frase: "Quem mexe com a Venezuela se dá mal".
Embora o nome de Lula não tenha sido mencionado diretamente, a semelhança era inconfundível. A postagem foi vista como uma crítica direta ao presidente brasileiro e aumentou a tensão entre os dois países. A Polícia Nacional do país vizinho fez uma publicação nas redes sociais em tom de ameaça, usando a silhueta do presidente Lula. A Polícia Nacional Bolivariana, nas redes sociais, publicou uma montagem com a bandeira do Brasil ao fundo, a silhueta do presidente Lula à frente, mas com o rosto borrado, e a frase: "Quem se mete com a Venezuela se dá mal". Na legenda, eles ainda escreveram: "Nossa pátria é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagem de ninguém, não somos colônia de ninguém, estamos destinados a vencer". Nem o governo e nem o Palácio Itamaraty se pronunciaram até o momento a respeito dessa publicação. Além disso, o jornalista William Vac, em seu programa, comentou sobre a situação, destacando a gravidade das declarações de Maduro e a postura do governo brasileiro. Vac ressaltou a importância de uma resposta firme e diplomática por parte do Brasil para evitar o agravamento da crise entre os dois países. Vem daquela vastíssima cultura espanhola um provérbio perfeito para o que acontece entre Brasil e Venezuela. "Cria corvos, que te sacarão los ojos", diz o provérbio. Na tradução literal, crie corvos e eles te arrancarão os olhos. O provérbio descreve a ingratidão de quem paga com o mal o bem que lhe foi feito. Há mais de uma década que Lula e seu partido ajudaram a criar um corvo chamado chavismo, que transformou a Venezuela numa ditadura brutal, defendida e tolerada por Lula e seu partido, mesmo depois de uma escandalosa fraude eleitoral, denunciada também por políticos e governos de centro-esquerda comprometidos com princípios democráticos universais e não com o compadrio ideológico de companheiros. Pois a Venezuela hoje agride o Brasil. Agride nossas instituições de Estado, como Itamaraty, e o próprio presidente da República, ridicularizado pelo regime venezuelano na figura do principal assessor internacional de Lula. É inadmissível que um país vizinho, não importa qual seja, se comporte dessa maneira frente a símbolos do nosso país. Mas o governo brasileiro e seu principal partido permanecem até que em obsequioso silêncio. O que sugere que a tal diplomacia brasileira ativa e altiva do Lula 3 demonstrou ser o contrário disso. Passiva, pois tolera comportamentos desse tipo. Submissa, pois se sujeita a critérios ideológicos que não atendem aos interesses do país. Talvez faltem olhos aos que respondem pela atual política externa brasileira. Faltam os olhos arrancados pelo corvo que ajudaram a criar. Mas eu quero saber sua opinião. Você é contra ou a favor do veto brasileiro? Afinal de contas, até que ponto vai essa crise diplomática entre os dois países sul-americanos que estão se alfinetando há tanto tempo? Fiquem todos com Deus e até mais.